Qual a importância, então, afinal, da vitamina B12? Por que ela é tão importante? Porque a falta de vitamina B12 causa morte. A vitamina B12 ela é responsável pela produção do DNA e à medida em que as células vermelhas elas não conseguem produzir adequadamente pela falta da vitamina B12 no metabolismo da formação do DNA das células vermelhas, você não consegue ter uma maturação adequada dessas células vermelhas, e sem a maturação adequada elas crescem e não se dividem, elas ficam grandes e ficam disfuncionais. Por isso que o nome a anemia perniciosa causada pela falta de B12 é conhecida como um tipo de anemia megaloblástica. Existem outros tipos de anemias megaloblásticas, que é por anticorpos contra as células parietais do estômago, que é uma doença autoimune. A anemia perniciosa também é uma doença autoimune, porque existem anticorpos contra o fator intrínseco que é produzido no estômago. Então vamos lá. Além da parte de anemia, a vitamina B12 também é fundamental na formação da bainha de mielina de todos os neurônios. E sem a bainha de mielina, você tem uma degeneração neuronal. E você começa a ter os sintomas decorrentes dessa degeneração neuronal. A vitamina B12 também é fundamental como antioxidante, à medida que a falta dela pode fazer com que você tenha uma dificuldade na produção de um oxidante natural, aliás, o mais importante oxidante, que é a glutationa peroxidase, e ela também tem uma função fundamental no ciclo de Krebs. Ela, através da sua função de cofator, ela faz com que haja um aumento da produção de uma enzima fundamental no ciclo de Krebs, chamada succinil-CoA. E essa enzima faz parte do ciclo de Krebs, que é responsável por gerar energia dentro da mitocôndria. Então a vitamina B12 tem um papel na parte citoplasmática da célula, não mitocondrial. Na parte citoplasmática ela faz com que haja a produção de radicais metil. Isso é bem do ponto de vista químico chato para você entender, mas deixa eu deixar claro, o radical metil é fundamental para que você consiga manter o DNA saudável. Sem radical metil, você não mantém o DNA saudável e aumenta o risco de câncer e outras doenças ligadas ao DNA. A vitamina B12 é fundamental, junto com a vitamina B9, as duas juntas trabalham para que você consiga ter a metilação do DNA e deixar esse DNA saudável, deixar esse DNA desligado quando ele vier com doenças inerentes a alterações polimórficas, os polimorfismos genéticos. Além disso, ele age no núcleo, produzindo o DNA adequado, as moléculas que formam o DNA, citosina, guanina, e a partir daí, esse DNA não sendo bem produzido pela falta de B12, essas células, principalmente as células que mais se reproduzem, que são as células do sangue, elas não conseguem se reproduzir adequadamente, ficando aumentadas e disfuncionais, por isso vem a anemia. E além disso, a vitamina B12 age na formação da baía mielínica, no citoplasma dos neurônios, na parte citoplasmática, e na parte mitocondrial, ajuda a produção de energia, fazendo o funcionamento adequado do ciclo de Krebs. Então, dentro da mitocôndria, produzindo ATP. Então, por que ela é tão importante? Porque ela age em várias vias fundamentais, e eu vou mostrar a vocês os sintomas clínicos decorrentes do mau funcionamento dessas várias vias fundamentais. Mas por que acontece isso? Como é que é o metabolismo da vitamina B12? Esse é um dado muito importante, porque a vitamina B12 ela tem um metabolismo extremamente intrincado, complexo, e essa complexidade é que dificulta muitas vezes que você tenha uma absorção adequada e, portanto, seja tão frequente as pessoas desenvolverem deficiência de vitamina B12. Começa que a vitamina B12 ela se liga
a aptocorrina produzida na saliva e vai até o estômago ligada à aptocorrina. Quando ela chega no estômago ligada à aptocorrina, para não ser destruída pelo ácido clorídrico, ela passa pelo estômago e vai até o duodeno. O estômago, através do ácido clorídrico, ele produz, pelas suas células parietais, o fator intrínseco que eu havia falado com vocês anteriormente. Esse fator intrínseco, se não for produzido, essa aptocorrina, quando chega no duodeno, ela se desliga da vitamina B12. E a vitamina B12 não pode ser absorvida sem o fator intrínseco. Então, o fator intrínseco produzido no estômago, ele desce até o duodeno e se liga à vitamina B12, que já se desligou através dos sucos pancreáticos da aptocorrina. Então, ela se desliga da aptocorrina e se liga ao fator intrínseco produzido no estômago. O que acontece quando os pacientes, que eu acabei de mencionar o histórico, tinham anemia perniciosa? Esses pacientes, por autoanticorpos, não conseguiam fabricar o fator intrínseco. Portanto, essa vitamina B12, sem o fator intrínseco ligado a ela, ela não consegue ser absorvida lá embaixo, nas células do íleo, nos enterócitos ileares. Porque os enterócitos têm receptores para a vitamina B12 junto com o fator intrínseco. Sem o fator intrínseco, ela não entra no enterócito, ela não entra na célula intestinal, no íleo terminal. E, portanto, não é absorvida para o sangue e para o fígado. Olha como é complexo. A partir daí, a gente já vê que vários problemas do ponto de vista gastrointestinal, no nosso dia a dia, já geram uma dificuldade de absorção de vitamina B12. Então vamos começar aqui a dizer quantas coisas podem acontecer para você não ter uma boa absorção da vitamina B12 e por conta disso você ter deficiência de B12 e ter sintomas relativos, consequentes à deficiência de vitamina B12. O primeiro deles é, evidentemente, a não absorção da vitamina B12. Por que não absorção? Se você é vegetariano ou se você é vegano, ou se você tem dificuldade de absorver produtos animais, principalmente as proteínas, de onde vem a vitamina B12, você vai ter uma redução na absorção da vitamina B12, porque você não tem a vitamina B12, você não está ingerindo a vitamina B12. Então é muito comum nas pacientes veganas e nos pacientes vegetarianos nós termos deficiência de vitamina B12. Além disso, a vitamina B12 precisa de um ambiente ácido para a produção do fator intrínseco. Ora, quantas coisas hoje dificultam a produção de ácido no estômago? A primeira, e a mais comum, a idade. Quanto mais velhos nós vamos ficando, menos ácido clorídrico nós vamos produzindo. Isso é extremamente comum a partir dos 50, 60, 70 anos, onde as pessoas com pouca produção de ácido clorídrico começam a comer cada vez menos, envelhecer, ficar sarcopênica e comendo cada vez menos proteínas, inclusive vísceras. Ao comer menos proteínas, produtos animais, elas ingerem menos vitamina B12 e ao ingerirem menos vitamina B12 com o ácido, deixa agora esclarecer, por que elas comem menos? Elas comem menos porque quando elas comem proteínas e vitaminas, por ter uma produção inadequada, pouca de ácido clorídrico, aquele alimento que ela come fica empachado, não hidrolisa direito, não digere direito. Então os pacientes mais idosos, a partir de 50, 60, 70, 80 anos, têm dificuldade de digestão. Então eles preferem comer menos. Então eles comem menos alimentos sólidos, principalmente proteínas, em decorrência do mal-estar que causa, e esse mal-estar está sendo causado pela produção inadequada de ácido clorídrico. E a produção inadequada de ácido clorídrico faz com que não haja a produção, não haja a ativação do fator intrínseco. E sem o fator intrínseco, e com pouco alimento animal, você não tem uma quantidade adequada de vitamina B12 sendo absorvida lá no íleo terminal. Ou seja, pacientes idosos costumam ter deficiência de B12 e é interessante repor. Por quê? Aqui eu vou fazer um adendo. É muito comum o Alzheimer no paciente idoso, mas você sabe qual um dos sintomas mais comuns da deficiência importante, grave de vitamina B12? Perda da memória. E o pior, como isso é crônico, a gente não pesquisa e não repõe vitamina B12 nos pacientes idosos, essa deficiência de memória
e a lesão neurológica causada pela desmielinização pela falta da B12 causa uma lesão irreversível. E muitas vezes você vai ter uma demência que poderia ser tratada, você inclusive muitas vezes diagnostica como Alzheimer, como na verdade era uma deficiência de B12. Pacientes com Alzheimer ou problema de memória tem que se pesquisar a deficiência de B12, porque é uma patologia que é curável com a reposição das vitaminas. Vê a importância dessa informação e a importância desse conhecimento?